Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Doutora Daniela Teixeira, neurovascular. E o programa de hoje nós vamos falar sobre agropecuária, agronomia. Vamos falar sobre a questão de como isso é tratado no material didático para as crianças. E trouxe aqui na Interativa o professor, doutor, agrônomo, professor da UFSM, o professor Enio Marquesan. Muito obrigada por estar aqui conosco. E trouxe também para debater a doutora Luísa Juchen, que é fonoaudióloga de formação, mas fez doutorado em educação e está amplamente envolvida nessas questões do agronegócio e nesta comissão de olho no material escolar. Seja bem-vinda também, Luísa. Perfeito, obrigada, Silvana. Vamos começar então esse projeto de olho no material didático. Conta então pra gente por que foi fundado essa associação e qual é o objetivo dessa associação. Bom, De Olho no Material Escolar, também material didático, foi fundada por um grupo de pais de São Paulo, interior de São Paulo, preocupados com a qualidade e a veracidade da informação que estavam vindo nos materiais didáticos dos filhos. Uhum. E isso certamente na pandemia, em que nós tivemos mais acesso a esse material, às aulas, como pais, foi potencializado e aí então precisou se tomar uma atitude. E aí então se formou esse grupo, que foi crescendo, está crescendo organicamente, com muito pouca divulgação, mas por uma necessidade, uhum, de que se qualifique esse material com informações presentes, à disposição para serem consultadas publicamente e que sejam advindas de pesquisas científicas. Então, o que não se quer? Que se coloque opiniões em livros didáticos, uhum, para que as crianças tenham acesso à fonte real. Então, esse grupo ele se constitui assim, de algumas ações importantes, que contato com as editoras, uhum, então para que se converse, olha, os pais enviam, por exemplo, uma foto, isso eu acho que é bem importante a gente falar, como é que os pais podem participar. Então, os pais enviam uma foto daquilo que eles acham que não está de acordo, uhum, com a realidade, ou que tem dúvida, e enviam para a associação, e a associação faz o trabalho de entrar em contato com a editora para marcar uma reunião e discutir esse assunto, Essa é uma das ações da associação. E a outra ação que é super importante, que ela está se expandindo, e em breve a gente vai poder na nossa fazenda receber as crianças também, receber não só as crianças, como os professores, como as equipes diretivas e as editoras nas propriedades, para que eles sintam e percebam em loco o que é a realidade hoje do agro, Qual é o trabalho, a importância que tem esse trabalho, que muitas vezes ele é estudado, ele é demonstrado no material escolar de uma forma muito antiga. E o que fez esse despertar? Porque o que foi assim, meu Deus, estão ensinando isso para as crianças e que fez essa mobilização? Dá um exemplo para a gente, por exemplo, de um fato que não está sendo, de algum assunto que não seja correto e que estava nos materiais didáticos. Bom, duas coisas importantes assim deram vou dar dois exemplos assim de crianças que chegam em casa e dizem para o pai, que é um agricultor, diz: pai, tu é um assassino, tu tá maltratando os animais, eu não vou mais comer carne a partir de hoje. Então tem inúmeras situações assim de famílias que se desesperam, de serem vistas como assassinos pelos filhos. Porque isso estava no material escolar. Porque isso está no material escolar. Hoje, assim, é importante que hoje, a De Olho no Material Escolar, ele já tem 12 editoras que estão aptas e adeptas a olhar para o material escolar
com esse enfoque de correção, de adequação. Correção, porque talvez essas informações até fossem corretas, mas há 50, 60 anos atrás. Por exemplo, eles falam da questão de escravos nas fazendas, né? De que as pessoas vêm para trabalhar nas fazendas e, inclusive, teriam que ter guardas armados para evitar rebeliões dos funcionários. Então, isso está hoje no material. Hoje. Então, quando o De Olho no Material Escolar vai averiguar essa informação de como é que isso realmente acontece no Brasil, ainda tem, mas é 0,0001% de uma situação assim que nem dá para se dizer que é um produtor rural. Ontem, na nossa palestra com a Camila Teles, ainda ela falou sobre isso. Assim, são pessoas que talvez denigrem a profissão, mas são exceções. Por que não falar, então, nesse material? Claro que é importante, claro que isso não pode existir. Ninguém vai achar que tem que existir escravidão, né? Em pleno século XXI. Porém, quanta coisa linda está acontecendo. Quanta gente sendo alimentada. Quanto oxigênio, quanto sequestro de carbono, não é, professor? E aí já entra numa área que não é bem a minha. Mas o que se faz com o agro no Brasil? Né? Em cada vez mais tecnologia, em menos área se produz tanto, né? Se aproveita tanto esse nosso clima, né? A quantidade de culturas que se consegue, né, professor? Enfim, nossa alternância. Tantas então, coisas produtivas, positivas que são feitas e que não estão no material. No entanto, pegam uma coisa errada e acabam propagando aquilo como se isso fosse a regra. Isso. E nesse aspecto, assim, então, essa associação agora vai tentar minimizar esses danos para tentar fazer essa adequação no material escolar. E agora vocês vão ir para a Expo Inter. Isso. Segunda e terça, 29 e 30. A associação pela primeira vez está vindo para o Rio Grande do Sul e eu vou ter o prazer de conhecer pessoalmente e recebê-los, porque vamos receber 800 crianças nesses 2 dias, advindas de escolas da região, crianças e pré-adolescentes e inclusive de cursos técnicos também, para conhecer um pouco mais com essa visão mais positiva e realista do que é o nosso agro. Interessante. E o professor, né, que já tem uma larga experiência em educação e na agronomia, já criou esse projeto, né? Esse projeto, digamos que é de extensão, eu não sei se é extensão ou matéria complementar, há muitos anos ali na UFSM, que é trazer os alunos das escolas públicas para conhecer essa realidade. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona esse projeto, professor. Eu vou dizer antes de como... Em lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui, prazer também na presença da Luísa aqui. Nasceu de uma situação que nós temos uma área didático-experimental na universidade, que nós trabalhamos com os cultivos agrícolas, arroz, soja, milho, essas culturas de inverno, trigo, forrageiras, trabalhamos com esses cultivos todos. Fizemos ensino, fizemos pesquisa científica e transferimos isso ao produtor. Então recebemos um grupo significativo de produtores de diferentes regiões do estado, né, e transferimos essas informações para ele. E chegou um momento que eu pensei, bom, o material está pronto. E a percepção, a outra que eu tinha era o seguinte, esse pessoal do ensino que está se construindo, ensino fundamental, 8, 10, 12, 14 anos, que informação eles estão recebendo? Como a Luísa disse, muitas vezes distorcida, com algum viés, com algum interesse. E digo, eu tenho que aproveitar isso que eu produzo cientificamente para o consumidor, que é o produtor e que é o técnico, para construir também esses jovens. Porque é daí essa pessoa, que se ele tem aquilo, a melhor verdade que a gente possa transferir para ele, ele vai ter elementos para discutir quando ele ouvir alguém dando uma opinião. Ele pode discutir com seus amigos em casa também. Ao ler um livro, é outra oportunidade que ele teve de ter outra visão, ele já vai desenvolver a sua análise crítica. Então, esses dois aspectos. Se eu tinha uma situação construída já,
e tinham a percepção que deveria auxiliar na construção desses jovens, dar uma oportunidade. Então é um tipo de um compromisso social que eu tinha com esse segmento também dessa juventude. Que legal. E aí o que o senhor faz? Recebe esses alunos, né? São alunos da rede pública de Santa Maria que visitam as plantações, e eles entendem que o azeite de soja ele vem dessa forma, eles têm algum contato direto na universidade. A gente começou indo à Secretaria de Educação do município para começar o processo de uma maneira bem legal, assim, né? E a secretária gostou da ideia, nos acompanhou. Agora a pandemia deu uma interrompida nesse processo, esperamos retomá-lo. Nos acompanhou, e as professoras das escolas que dispõem levam os alunos para lá, e essa gurizadinha, a gente conversa com eles, a gente passa no meio das plantações, né? Pega uma planta de milho, uma planta de soja, uma planta de arroz, estamos irrigando o arroz, e eles então, alguns põem os pés na água, quer dizer, eles entram em contato com aquilo que é a natureza. E eu aproveito para dizer, olha, esse litro de óleo de milho que vocês têm em casa e talvez alguém de vocês consuma, ele saiu dessa espiga de milho. Ah, mas é possível isso? Então veja como nós estamos falhando no processo, como disseste, de comunicação. Ele não tem obrigação de saber isso. Agora, como é que eu podia fazer isso? Podia me dispor a fazer palestras nas escolas, mas era um pouco mais daquilo que já se faz. Então é um projeto, acho que diferenciado, porque ele vai lá, ele corre, aí eu tenho uma figura de imagem que eu uso, eu tomo um copo d'água e digo, olha, a gente produz, o produtor sofre com isso, eu quero valorizar também o trabalho do produtor, que ele entenda com isso, quando ele vai num mercado, numa gôndola e pegue lá um maço de beterrabas, ele sabe que aquilo teve um monte de trabalho até chegar aquele produto que ele valoriza, aquilo, ou quando a mãe dele vai, cenoura, vai fazer, saiba valorizar esse produto também. E toma um copo d'água também, diz, olha aqui, estou tomando essa água, vocês também são responsáveis, e o produtor também tem a responsabilidade de produzir alimentos de uma forma responsável, sustentável, porque se ele fizer assim, nós vamos continuar fazendo isso durante toda a vida. Se nós interrompermos esse processo, a natureza vai se esgotar. Então, ressalto ali a preservação dos recursos naturais, como água, fundamental isso aí de dar esse esclarecimento. O cuidado com o solo também, da preservação do solo, né? Cuidado com o ar também, que nós temos que cuidar. Então, valorizar aquilo que o produtor faz e o trabalho responsável que ele faz para manter esses ambientes naturais o mais conservados possível. Muito interessante, porque o que a gente vê hoje, muitos meninos da área urbana, né, meninos e meninas, que acham que o leite vem na caixinha, né? Que o leite vem na caixinha, que o frango já vem embaladinho e que tem que matar a galinha, né? Tem que matar, né? Ah, não, eu não como carne, mas eu quero comer um cachorro quente, né? Ou eu quero uma torrada. E aí, não, mas isso aqui vem do porco. Ah, não, mas o presunto não. Então, as pessoas, né? E essa gurizada muitas vezes não tem noção o que é toda a cadeia produtiva e toda essa questão, né, da pecuária e da questão do agronegócio, que muitas vezes é criticado, né, professor? Claro. É criticado ou é criado um viés como os vilões do nosso país, e no entanto são os que levam o nosso país para frente. Mas é por desinformação. Então, esse segmento desses jovens, é ali que nós temos que dar a informação mais correta possível, sem viés ideológico, com cunho científico, tecnológico, que a gente está trabalhando para... Então, eu me senti na obrigação, e quero que esse projeto se amplie para o setor de pecuária também, que vá visitar aves, que vá visitar ovinocultura, que tem também as suas particularidades no seu processo de produção. Então, nós falhamos fundamentalmente, eu concordo, no processo de comunicação. Eles não têm a obrigação, se eles são urbanos, de conhecer isso. Alguém tem que levar isso para eles, mas de uma forma decodificada, de uma forma prática, que ele possa sentir, possa tocar, ele nunca mais esquece. Porque se eu ficar dando palestra a vida inteira, e ele nunca conheceu o fato, como é que ele vai assimilar isso? Né? Então, é fundamentalmente oferecer a melhor verdade que a gente tem para que ele se construa um cidadão e consiga, ao enfrentar outras opiniões, outras leituras, que ele consiga ter discernimento e, no mínimo, assim, se ele achar estranho, questionar,
Aí ele vai buscar informação junto aos professores, etc. Então, essa é a proposta. Oportunizar esses jovens uma outra forma de enxergar. Não, ou então conhecer a realidade como ela é. Porque uma das coisas que nós percebemos, professor, e a Luísa vai concordar, é que o nosso país ele é gigante. Não é por nada que o nosso hino é gigante pela própria natureza. O nosso país é gigante. Ele produz, ele é um dos maiores produtores de muitos cereais, né? Nós exportamos cereais para o mundo, nós somos o celeiro do mundo. E, no entanto, isso não é falado aos quatro ventos, né, Luísa? E quando eu falo em comunicação, eu me sinto muito triste, porque é a área que eu trabalho, eu fico triste mesmo, porque as pessoas não levantam essa bandeira independente de partido. Nós não estamos falando de um partido, eu estou falando do meu país. Eu estou falando da produção de café, de laranja, eu estou falando da produção de vários arroz, eu estou falando de muitos insumos, né? E que alimentam o Brasil e o mundo. E isso não é falado. E isso não é discutido e não é falado de forma correta. Ontem, participando de uma palestra, me chamou muito a atenção que uma profissional da comunicação foi falar o quanto ela estava salientando como viam artistas dando informações incorretas sobre a poluição, dando pitaco sobre a questão de que a vaca tal coisa, sem conhecimento nenhum. E esses artistas acabam criando uma nova geração semi-analfabeta de informação correta, não é, Luísa? E isso me chamou muito a atenção, porque realmente, quem é o influenciador? Quem é o artista hoje que vai falar tanto da floresta, da Amazônia, do campo, dos recursos? Quem é o artista? Quem são os educadores? Quem são os comunicadores que estão falando? E, no entanto, existe uma massa enorme falando mal, destruindo, dizendo que não funciona. Por isso que eu acredito que a gente só vai transformar através da educação. E esses que estão emitindo essa opinião hoje, talvez não tivessem essa informação no seu processo de construção lá no começo. Então, por isso é nossa responsabilidade social comunicar o mais imparcial possível que a gente possa no processo de construção dessas pessoas. Aí, lá na frente, nós vamos ter umas pessoas emitindo opiniões mais ponderadas, menos apaixonadas por um segmento ou outro. Eu não vejo outra forma de modificar. E, Silvana, com fatos. Nós estamos já saturados de informação. Vazia. Não, com fato. Mostra para ele como é que faz a irrigação do arroz. Ela tem que ser feita assim. Quais são os cuidados que a gente tem que fazer para ser cada vez mais responsável? São esses e esses e esses e esses. A criança ou a pessoa que viu, o adulto que viu isso não esquece mais. Imagina a criança. Então, se eu não der elementos para ele se formar, não vou poder cobrar dele uma posição coerente. Então, por isso que nós estamos falhando na base, eu não tenho dúvidas disso. Sem dúvida. Muito importante. E uma informação da questão até da produção de soja. A gente escuta muito, né? Estão tirando os matos, estão tirando as florestas para produzir soja e cada vez mais lavoura de soja. No entanto, nós temos somente 4% do nosso território produzindo soja. Nós estamos aumentando a produção vertical, essa informação... É uma conversinha para boi dormir. Conversinha que convence alguém hoje, amanhã, que se presta a algum objetivo. Porque não tem acesso. Mas alguém tem que dizer a informação que é correta, que nós estamos aumentando a produção vertical. Não pode esconder que nós temos problemas. E a agricultura sempre, a agropecuária, causa algum impacto. Mas está todo mundo estudando para que ele seja o menor possível. Então não posso sonhar agora que nós vamos viver de produtos orgânicos hoje. Não vamos conseguir, porque essa forma de produção não atende à nossa demanda de consumo. Então tem um processo de transição que nós temos que fazer, obrigatoriamente temos que fazer, mas nós temos que alimentar hoje, e os nossos alimentos são seguros, são de boa qualidade, estão os órgãos atestando isso. Mas claro que a gente sempre quer um de melhor qualidade. E é isso que deve nos inquietar. E conduzir a nossa busca, o nosso andar. Sempre nós temos que causar um menos impacto na água, no solo, no ar, nos recursos, né? Os recursos humanos, cada vez trabalhar com que seja mais leve o trabalho, mecanizar o máximo que for possível para facilitar nossas tarefas, né? Usar a tecnologia a nosso favor.
É processo que está andando naturalmente, mas não pode interromper isso de uma hora para outra. Então alguém tem que dizer isso, esse discurso de parcimônia, de ponderação, de equilíbrio, com respeito, com credibilidade. É isso que nós temos que passar. E fundamentalmente nesse jovem que é uma mente fácil aí de ser influenciada, né? Porque ele tem os colegas, tem a escola, tem a sociedade, tem as mídias que apresentam tudo para a gente. Então o objetivo é construí-los para que ele possa interpretar e ter mais uma oportunidade de tomar suas decisões em casa, com os pais, com as professoras, né? Os professores que nós acompanhamos também, eu acho que é um momento bonito quando eles vão lá, porque eles muitas vezes também não tiveram essa oportunidade de vivenciar lá um cultivo. Isso poucos têm. Eu tenho porque eu sou profissional, mas poucas pessoas têm, mesmo os colegas meus, né? Então eu não posso imaginar que aquilo que eu sei todos devam saber. É um erro que a gente tem de perspectiva, né? A gente tem que decodificar essa informação para que outros possam consumi-la de uma forma que eles consigam interpretá-la e interagir, né? Que interessante. E os professores aqui da Rede Municipal de Santa Maria podem entrar em contato com o departamento para agendar essas visitas? É conosco a secretária de Educação. Eu tenho que fazer uma visita para ela também, para reativar esse projeto. Eu acho que ele é muito importante. A gente quer ampliar. Tem professores da área de bovinocultura e área de animal, vamos chamar assim, que estão conosco. Porque eu queria que eles não passassem só comigo ali, que eles completassem o seu processo da produção animal, com alguns pequenos animais ali e tal, né, que fosse possível de visitar, para dar essa ideia de integração aí, produção de grãos, produção animal, que é assim que ocorre nas lavouras, nas fazendas, nas propriedades, né? Com certeza. Então, é um prazer que possa falar assim, aproveitar isso que nós temos, é recurso público que a gente tem ali, que eu já uso para ensino, para pesquisa, uso para produtores, dia de campo. Por que não usar a pessoa de segmento? Que projeto maravilhoso. Parabéns, né? Professor. Parabéns. Obrigado. É um trabalho grandioso e a gente sabe que tudo, o ser humano, ele precisa da alimentação, né? A gente vive com os alimentos da terra. Por mais que produzam muitas coisas sintéticas, artificiais, não é isso que vai nos gerar saúde, não é isso que vai nos gerar qualidade de vida. A gente sabe que o alimento é o nosso combustível e é também o nosso remédio. Vai continuar sendo. E vai ser, sempre. Então, quanto mais nós tivermos essa consciência que o alimento é o nosso remédio e que é tudo, por mais que a pessoa diga, eu sou vegana, né? Eu sou vegana. Ela vai comer um alface, ela vai comer um arroz, ela vai comer um feijão, né? Então, vem da terra e a terra é a nossa casa, né, Luísa? Então é um trabalho que eu quero parabenizar vocês, achei fantástico, que tem uma ótima experiência na Expo Inter, que muitos pais se associem, né, principalmente do agronegócio, e que bom. Eu digo, às vezes as coisas ruins acontecem, mas também ao mesmo tempo é um despertar, né? Um cuidado com a educação, um cuidado com a formação dos jovens, né? Porque na realidade essa deturpação de uma informação errada ou tendenciosa, ela acaba refletindo dali 10 anos, né, Luísa? 15 anos, e nós nem não é tão imediato. Nós nem entramos na questão do mercado de trabalho. O que é o agro hoje, né? Antigamente se brincava, se não estudar, vai para a roça. Eu achei ótimo que eu ouvi isso ontem na palestra. Hoje em dia, se não estudar, não pode estar lá. Então, tem muita tecnologia, tem muitas áreas para atuação no agro, né? E as pessoas podem muito bem usar disso, só que com carinho, com amor pela terra. Não tem como alguém se aproximar do agro com essa visão que está vindo nos materiais escolares. Eu não iria. Chega a ser criminoso, e eu vou dizer para vocês, chega a ser criminoso. Chega a ser criminoso. E eu acho assim, eu aderi mais a esse movimento quando eu vim da Amazônia. Há 3 semanas, porque quando eu cheguei lá, eu pensei, gente, mas de tudo que eu estudei, e tudo que a gente está vendo na TV, e queimada, onde é que está? E a gente conversa com as pessoas, onde é que tem queimada? Onde é que tem... não, se não é aqui. Então, é por isso que eu estou aqui. Porque eu me considerava uma pessoa inteligente, só que eu ainda assim pensava coisas que tinham colocado na minha cabeça até a hora que eu fui lá ver. Então, e a mesma coisa em relação ao agro, né? Em relação à plantação. Eu tinha uma visão diferente até casar com um engenheiro agrônomo.
e vê que se preserva, que se tem um cuidado absurdo com nascentes, com produzir na mesma área, produzir tudo que se consegue, em devolver para o solo tudo que ele perdeu. Então ele começa a ver, puxa, mas não é isso que eu aprendi. E aí eu falava, Carlinhos, vocês têm que comunicar melhor, E aí então, quando eu conheci o professor Enio fazendo esse trabalho, comunicando para a gurizada pequena. Que trabalho. E aí, a Associação de Olho no Material Escolar fazendo isso lá na outra parte do Brasil. Vamos lá, vou fazer minha parte da comunicação, que eu acho que nisso eu sou boa. E aqui em Santa Maria, tu imagina fazer alguma coisa em concreto aqui? Porque a Expo Inter vai pegar as escolas Sim. de Porto Alegre, né? Grande Porto Alegre, por ali. E aqui em Santa Maria? Bom, temos Expofeira em breve, né? Eu já me aproximei do professor Enio para a gente alavancar, retomar, né, esse trabalho que já foi iniciado antes da pandemia. E tem um evento agora, Donas do Agro, na universidade, que eu já disse para elas que eu quero estar junto. Não sei se eu vou ser, mas acho que sim, acho que vou ser bem recebida. E a nossa fazenda, de portas abertas, e convidar outros produtores que eu tenho certeza que vão ter maior orgulho de mostrar o trabalho que estão fazendo, e convidar essas crianças para se apaixonarem também pela fonte do alimento e da roupa e do pneu e de tudo que move a vida deles e que muitos não sabem. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Sucesso e contem sempre conosco aqui. Obrigado, Silvana. Obrigado, Luísa, pela oportunidade. Muito obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Doutora Daniela Teixeira, neurovascular.